Mulher abençoada, visionária. Quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Nós estamos aqui para iniciar mais uma vez uma série de estudos e dessa vez nós vamos estudar sobre quem? Sobre quem? Sobre a Rainha Esther. E nós vamos começar a falar um pouco sobre a contextualização desse livro e primeiramente, quem foi essa mulher, quando ela existiu na história, como que é todo o contexto em que ela viveu. Bom, a Rainha Esther é uma judia e ela viveu nos anos entre 470 a 486 a.C. Acredita-se que esse livro foi escrito por Esdras. Esdras é contemporâneo aos dias de Neemias. Nós acabamos de estudar sobre o livro de Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém. E lá a gente disse que Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Pois é, então todo mundo estava ali na mesma época, na mesma contextualização. Inclusive, o rei Xerxes, possivelmente, ele também conheceu o Neemias. Olha só, as coisas se conectaram, não é verdade? Bom, nós estamos aqui para falar da Rainha Esther. Quem são os personagens desse livro? Temos a personagem principal, que é a Rainha Esther, temos Mardoqueu, que é o seu primo, e temos o rei persa, cujo nome é Assuero, e também rei Xerxes. Aonde isso aconteceu? Aconteceu na Pérsia. A Pérsia, naquela época, era o maior império do mundo. Esse império conquistou vários outros reinos. A extensão dele era muito, muito grande. Se estendia da Índia até a Etiópia e também algumas ilhas do Mediterrâneo. Então esse rei, ele era uma pessoa muito poderosa. Ele tinha muito poder, muito dinheiro, um exército poderoso. E vários reinos foram levados cativos por ele, né? Porque ele estava naquele período de conquistas, de grandes conquistas. E ele foi um dos reis que atacaram a cidade de Jerusalém, né, que trouxeram o povo daquela cidade. Então, assim acontece todo o contexto histórico da Rainha Esther. Ela foi levada também, né, junto com o povo. Acredito que ela nasceu já quando havia mais ou menos 120 anos de domínio persa já, e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu ou Mordecai. Ela foi criada por eles porque ela ficou órfã de pai e mãe. Não se conta muito sobre a história dos seus pais na Bíblia, mas se conta que ela foi criada por esse primo porque ela era órfã. Então ele a criou como uma filha, ele a amava muito, ela era muito querida por ele. E aí, nesse contexto, nesse momento, ela vivia na cidadela de Suzã. Essa era a cidade onde ela vivia, onde ela cresceu junto com o seu primo. Então, o que aconteceu, né, nesse momento? Como que ela foi, né, parar nesse lugar de rainha? Lembrando que Esther viveu numa época de um grande perigo, pois o povo israelita ele estava em exílio após a destruição de Jerusalém. Então, essa é o fundo histórico de tudo isso. Mas como ela parou lá? Bom, o rei Xerxes, ou Artaxerxes, ou rei Assuero, ele deu um grande banquete. Ele queria mostrar o poder, tudo que ele tinha, como ele era poderoso. Então, naquele momento, ele deu uma grande festa. E passados-se já 180 dias dessa festa, ele fez de banquete, né, de 7 dias no palácio da cidadela de Suzã. Ele convidou ricos, pobres, todos, para que vissem todo o seu poder e toda a sua grandeza. E quando já estava no 7º dia, onde ele já estava mostrando todo o seu reino, todo o seu poder, toda a sua riqueza, ele então resolve mostrar aquilo que também era uma grande riqueza para ele, que era sua esposa, a Rainha Vasti. A Rainha Vasti também estava dando um banquete para as esposas dos reis e dos governantes, também no palácio, em outro espaço do palácio. Quando os empregados do rei chegam para a rainha Vasti para chamá-la para se apresentar ao rei, ela não quis ir. Ela disse: não, eu não vou.
E quando ela toma essa decisão, enfurece muito o rei, porque ele é humilhado, ele é envergonhado na frente daquele povo, vários reis poderosos, homens também de grande influência naqueles dias. E ele vai, pede conselho aos seus conselheiros, e o conselho foi: olha, essa atitude dessa mulher, ela não impacta só o Senhor, mas todas as mulheres do reino, porque a partir de agora elas vão querer imitar o comportamento dela, porque se a rainha fez isso, por que as outras mulheres não poderiam fazer? Elas vão desrespeitar os seus maridos, vão desonrar eles, então ela deve ser deposta. E aí o rei assina esse decreto, e então a rainha Vasti perde ali sua função de rainha, ela é deposta, ela é mandada embora do palácio. E nesse momento, passado alguns meses depois, o rei meio que se arrepende de ter feito o que fez, mas ele não podia mais voltar atrás. Então ele é aconselhado novamente para que ele procure as meninas mais bonitas de todas as províncias, que eram mais de 120 províncias, e que trouxesse as mulheres mais lindas dessas províncias, para que delas fossem escolhidas uma para ser a rainha. Imagine, gente, olha que situação. Então, foram escolhidas essas mulheres, não era algo voluntário. Eles iam lá, eles escolhiam as mulheres e elas eram levadas para o palácio. Ali no palácio, elas eram entregues, para os eunucos cuidarem delas e as prepararem. Elas passaram por 12 meses de preparação para então serem apresentadas ao rei. Aquelas mulheres que fossem do agrado, ou aquela que fosse do agrado do rei, ela estaria na presença dele, ela estaria realmente tendo uma relação com ele, e ela iria para o harém depois disso. Se ele agradasse dela, ele ia pedir para que ela voltasse, ia chamá-la pelo nome. Esse era o lugar, esse era o contexto em que Esther estava. E ali, quando a Esther chega naquele lugar, com certeza o coração dela estava temeroso, mas ao mesmo tempo poderia também estar esperançoso, porque poderia ser que a história dela fizesse todo sentido a partir daquele momento. E ali, ao chegar ali, ela já encontra graça, favor aos olhos daqueles que foram entregues, a quem ela foi entregue. Eles acharam nela graça, e daquele momento em diante, eles a separaram, eles deram os melhores alimentos para elas, e durante 12 meses ela foi tratada. Por 6 meses elas eram tratadas com óleos, e depois por mais 6 meses elas eram tratadas com especiarias, para então serem apresentadas ao rei. E nesse momento está a rainha Esther. A Esther naquele momento, e a sabedoria, a doçura, o coração obediente. Ela tinha tudo para ser uma mulher revoltada, rebelde, mas não. Ela tinha um coração doce, um coração amável, e por causa disso, ela achou graça diante dos olhos daquele povo. E quando ela foi à presença do rei, já era, gente, o 7º ano do reinado do rei. Quando toda essa história começou, foi no 3º ano do reinado. Então, no 4º para o 5º ano foi o período de preparação. E no 10º mês do 7º ano foi quando ela entrou na presença do rei. Todo esse tempo ela foi sendo preparada para se tornar uma rainha. E ela, quando foi se apresentar para o rei, ela podia pedir o que ela quisesse. Mas a Bíblia diz que ela pediu somente aquilo que ela já possuía, aquilo que era necessário para ela. Ela sabia, ela sentia no coração dela, Deus tinha muito mais para ela, muito mais. E você, mulher, como você age em momentos assim, aonde coisas inesperadas acontecem, aonde algo que você não havia planejado aconteceu? Ela poderia ter ficado amarga, rabugenta, ou pensado: olha, agora eu vou aproveitar, eu vou pegar todo o tesouro que eu quiser e vou ficar muito rica, porque também, se eu não fosse rainha, pelo menos rica eu fico. E não foi essa a postura da Esther. Ela já era uma rainha dentro dela, dentro do seu coração. O resultado de tudo que aconteceu simplesmente foi o fruto daquela raiz que ela tinha dentro dela. Ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela era uma judia, uma mulher escolhida por Deus. E você? Como você tem vivido? Você é uma mulher escolhida por Deus também.
Senhor te ama, Ele te chama e Ele te capacita. Fique pronta, esteja disponível para o Senhor. Ele te prepara, Ele te ama e Ele te chama. Hoje é só o primeiro dia e eu quero te convidar a permanecer conosco, porque você vai aprender muito mais sobre essa mulher incrível e todo o contexto histórico em que ela esteve. Senhor te abençoe e até logo!